Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que meditaremos nessa noite. Pedimos o Teu auxílio nas nossas vidas. Pedimos para que a Tua palavra verdadeiramente penetre o nosso coração, ó Pai, como uma espada afiada de 2 gumes. E que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Pai, nos ministrar e nos convencer, ó Deus, do nosso pecado, nos mostrar quem Tu és e quem somos nós, ó Pai, diante do Senhor. Ser com cada um de nós, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Também, ó Pai, faz assim com aqueles que estão nos acompanhando através da internet, que estarão assistindo esse culto posteriormente, que o Senhor possa falar com eles também, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente se lembrar um pouco, né, do que a gente viu no último capítulo 41, vamos ver o versículo 56 e 57 do capítulo 41, que diz: Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, nos lembremos que o Senhor, Ele fez com que Faraó tivesse um sonho, e Faraó sonha, e não tem quem pudesse interpretar o sonho do faraó, né? Faraó chamou os seus magos, contou o sonho e ninguém pôde interpretar, até que o copeiro se lembra de José, né? Enquanto o copeiro estava preso, conheceu José na prisão, e José interpretou um dos seus sonhos. E aí o faraó manda chamar José, José está na presença ali do faraó, o faraó conta o sonho e José, né, Deus dá a José a revelação do sonho do faraó. E José deixa isso bem claro, né, que é Deus, ao Senhor pertence a interpretação dos sonhos e Deus daria a interpretação correta do sonho que o faraó teve. E aí, por causa desse feito, né, o faraó se alegrou com que tinha sido revelado o sonho. Além do sonho revelado, José dá alguns conselhos ao faraó do que aconteceria. O sonho que o faraó teve, o significado é que 7 anos o Egito passaria por fartura, né, onde eles teriam muito alimento, mas logo após esses 7 anos de fartura viriam 7 anos de escassez, em que toda a terra passaria fome. E aí José, ele dá o conselho ao faraó que nesses 7 anos de fartura eles pudessem guardar os cereais nos celeiros espalhados por toda a terra do Egito, para que quando viessem os 7 anos de fome, as pessoas não passassem fome, porque o Egito teria estocado grão suficiente para poder alimentar todo o povo. E aí o faraó se alegra, ele honra José e coloca José como segunda autoridade ali no Egito. E a gente aí já começa a ver Deus honrando, né, o seu servo José pela perseverança dele, pelo posicionamento dele diante do Senhor. E aí veio o período de fome, veio o período de bonança primeiro. José, ele guarda os grãos nos celeiros espalhados pelo Egito e agora começa o período de fome, né, sobre o Egito e toda a terra ali circunvizinha, né? Todo o Oriente Médio estava vivendo agora um momento de escassez, um momento de fome, mas graças a Deus, né, que agiu através da vida de José, o Egito tinha grão suficiente para alimentar todo aquele povo. E aí a gente vê o capítulo 42, que já começa falando: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis a olhar aí uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Lembremos que a família de Jacó era muito grande, né? Jacó, ele tinha mais de uma esposa, Jacó teve diversos filhos,
Além disso, Jacó ele tinha muitos servos e muitos animais. E os cereais serviam de alimentos para todos eles. Só que agora estavam no momento de escassez. Como é que Jacó se alimentaria? Alimentaria a sua enorme família, seus servos e seus animais. Não era complicado. E nesse período, né, Jacó não tinha mais filho pequeno, não. Os filhos de Jacó já eram todos grandes. E pelo que dá a entender aqui, parece que estava todo mundo com a mão no queixo, assim, esperando a comida cair do céu, né? Estava todo mundo com fome e ninguém tomou uma atitude. E aí Jacó, como líder da família, precisa dar aquele sacode nos filhos já grandes, pais de família já. E aí Jacó diz, por que vocês estão aí olhando um para a cara do outro? Né? Não tem comida para ninguém. A notícia que se sabe é que no Egito tem cereal, né? No Egito tem mantimento para todo mundo. Então vão até lá, né, o Egito, e tragam cereais, vão comprar cereais para a gente. Aí ele ainda diz, né, para que vivamos e não morramos. E lembremos que a jornada, né, da terra que Jacó estava para o Egito era uma jornada longa, né, não tinha carro, não tinha avião naquela época. Eles iam andando, às vezes com um burrinho lá, com as cargas, com os animais, os jumentinhos. E demorava, era cerca de 450 quilômetros a viagem, e essa viagem às vezes podia demorar cerca de 6 semanas. Imagina você passar um mês e meio andando no meio do deserto lá, viajando para ir buscar cereal. Então às vezes isso desanima eles, né? E além disso a viagem também era muito perigosa, né? Lembremos daquilo que aconteceu com José, né, no meio do caminho, mesmo sendo a emboscada dos seus irmãos. Mas as pessoas que viajavam sozinhas por essas estradas perigosas podiam ser sequestradas, também ser vendidas como escravos depois que fossem sequestradas. E aí, nenhum deles saíam de casa para buscar alimento, mas a gente vê aqui que eles estavam passando por uma grande fome já, que Jacó precisou mandar os filhos descerem até o Egito para buscar alimento. E o versículo 3 continua dizendo: então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda caso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Então, né, Jacó já tinha vivido uma experiência parecida com essa, de ver os seus filhos saindo de casa juntos, e na experiência anterior saem todos os filhos, e na volta, José não volta com os irmãos. E aí os filhos contam aquela história de que um animal pegou José e matou, e certamente Jacó aí já passou a desconfiar dos seus filhos. E agora Jacó precisa enviar os seus filhos para o Egito, mas ele não manda Benjamim. Benjamim é o filho dele com Rebeca, né, a esposa que ele mais amava, e ele não queria mandar Benjamim junto com seus irmãos. Certamente se passou na mente de Jacó aquilo que já tinha acontecido com José no passado, e como Benjamim agora era o seu filhinho querido, ele disse, não, esse aqui eu não vou perder, esse meu filho. Então, para garantir que não aconteça com Benjamim o que já aconteceu com José, vão vocês 10 e deixe Benjamim aqui comigo. E aí os 10 irmãos vão. Só que junto com os filhos de Jacó, o povo também de Canaã desce com ele. Provavelmente, né, os chefes de família, os filhos dos chefes de família, descem juntamente com ele para ir para o Egito buscar cereal para que eles se alimentassem, tamanha fome era naquela terra. E aí a palavra de Deus, né, continua no versículo 5 dizendo, entre os que iam, pois, para lá, foram os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. José volta a entrar na história aí novamente, mas dessa vez a gente vê Deus cumprindo as promessas que ele tinha feito a José, né, em sonho. Deus começa a cumprir
as promessas que ele tinha feito, né? Os irmãos de José chegam até ele e agora eles precisam se curvar diante de José, porque José agora ali era autoridade. O primeiro sonho que José teve foi esse, né? Que os feixes dos irmãos se curvavam perante o feixe dele na colheita. E aí os irmãos se iraram contra José. Quer dizer que nós nos curvaremos diante de você? Jamais, você é um sonhador, para com isso. E agora Deus mostra, né, a José que aquele sonho que José tinha tido não era da mente dele, né? Foi Deus que tinha dado e a vontade de Deus estava começando a se cumprir ali na vida de José. José ali estava como autoridade, ele era governador, vendia cereal para todos os povos da terra, mas se lembrem que José era uma pessoa só e o Egito é muito grande. E existiam celeiros espalhados por toda a terra do Egito. E, logicamente, José colocava homens de confiança para administrar os celeiros espalhados pelo Egito. E esses administradores eram responsáveis por vender, né, os cereais para quem viesse comprar e depois prestava contas a José. Só que, né, a gente não chama de coincidência, né, porque nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos no propósito, na vontade de Deus, né? Alguns chamam de Jesuscidência, então podemos dizer que pode ser isso, né? Por Jesuscidência. Os irmãos de José vão justamente para o lugar onde José está, no celeiro onde José estava pessoalmente tomando conta. Isso era praticamente impossível de acontecer, tamanha a autoridade que José tinha ali no Egito. E os irmãos vão justamente aonde José estava. E eles se curvam, né, diante de José. E aí se passa provavelmente na mente de José, né, o sonho que ele teve no passado. E Deus está cumprindo a palavra dele, né? Vamos continuar aqui para a gente entendendo. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Os irmãos de José chegam ali, se curvam diante de José. José reconheceu todos os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Se lembrem que quando José foi vendido como escravo para a terra do Egito, José tinha aproximadamente 17 anos de idade. Só que agora já tinham se passado 20 anos, mais ou menos, que José já estava na terra do Egito. José estava diferente, a aparência de José estava diferente. Ele, como egípcio, agora ele só andava barbeado, não é? Porque os egípcios não deixavam a barba crescer. José agora estava falando na língua egípcia, que era uma coisa que ele não falava antes, e ele estava vestindo roupa que os egípcios usavam. Então, quando seus irmãos chegam e veem aquele homem, eles nunca vão imaginar que poderia ser o seu irmão José. Mas o Senhor fez com que José reconhecesse todos os seus irmãos. E aí, a gente viu aqui no versículo 9, que aí José se lembrou dos sonhos que ele teve. Talvez se fosse eu e você, que estivéssemos passando por uma situação dessa, né? A gente vai ver como foi que José se comportou diante dos seus irmãos. Talvez a gente se aproveitasse para se vingar, né, dos nossos irmãos. Agora chegou a minha hora, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, né? Não gosto dessa música não, viu? Mas cabe aqui para o texto. Talvez se fosse um de nós, a gente ia olhar e ia dizer, meu filho, agora vocês vão ver o sabor de mel aí na vida de vocês. Chegou a minha vez agora de descontar tudo o que vocês fizeram comigo. Mas lembremos que José, né, além de ser governador do Egito, em primeiro lugar, ele era um servo de Deus.
E a gente vai ver que José, ele age com seus irmãos de uma maneira parecida de como Deus age com o pecador. E José foi muito sábio nas suas ações. E a gente vai tentar compreender hoje, e esse é o foco da nossa mensagem hoje, o porquê José teve esse comportamento com os irmãos, né? José se lembra dos sonhos, e aí José começa a falar asperamente com seus irmãos, né? De maneira áspera, ele tem autoridade. Então ele falou de maneira áspera, falou rígido, falou com dureza com os seus irmãos. E aí os irmãos respondem, versículo 10, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. José, disse a eles, vocês são espiões, e vieram espiar os pontos fracos da terra. Muitas vezes os espiões, quando chegavam em terras importantes, eles eram recebidos dessa forma mesmo, porque era algo comum os outros reinos mandarem espiões para ver os pontos fracos da terra e depois irem lá e atacar justamente nos pontos fracos para dominar a terra. Mas José sabia que eram os irmãos dele, mas José tinha um plano na sua mente com os seus irmãos. E aí os irmãos se justificam, não, meu senhor, nós somos apenas teus servos que vieram comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eu imagino o coração dos irmãos de José como não estava ali, batendo naquela hora, olhando para o outro, a gente vai morrer. A gente está dizendo que não, e o governador continua insistindo que a gente é espião, a gente não vai voltar para casa não. Aí certamente começaram a se lembrar da família, dos filhos de Jacó, que já estava idoso lá, das suas mães que estavam esperando eles levarem o cereal para eles se alimentarem, dos seus servos, dos animais, e aí bate o medo na hora, né? Nós vamos morrer, e agora? O que é que vai acontecer com a gente? E aí o versículo 14, José diz, é como já vos disse, vós sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. José sofreu como prisioneiro na terra do Egito, e José ficou em prisão mesmo. Os irmãos de José aqui não estavam presos em cárcere como José ficou, não. Eles estavam apenas sendo vigiados. Tinha alguém da confiança de José que estava vigiando, olhando tudo o que eles estavam fazendo para ver se verdadeiramente eles não eram espiões, mas eles não estavam numa cela. Provavelmente estavam naquela casa que José ficou depois, né, na casa do carcereiro lá, e sendo vigiado por aquele homem. Então, seus irmãos estavam ali sob vigilância. O versículo 18 diz, ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. José tinha dito a eles, olhe, vocês não vão sair daqui não. Um de vocês vai voltar sozinho e vai trazer o irmão mais novo de vocês até aqui. Por que será que José pensou nisso, né? Porque ele queria que os irmãos trouxessem Benjamim. José se lembrou do sonho que ele teve. E no sonho que Deus deu a José, todos os seus irmãos se curvavam perante ele. Benjamim não estava lá, né? Para se curvar também diante de José. Só que não era uma questão de vingança ou de autoridade. José já estava pensando numa reconciliação com seus irmãos. E José queria fazer isso com todos os irmãos juntos. Certamente, quando os irmãos dele disseram que
Nós somos filhos todos de um mesmo pai e viemos aqui para comprar cereais. José certamente se alegrou em saber que o seu pai estava vivo também, né? Então, era uma oportunidade que José teria de se reconciliar com a sua família. Mas a reconciliação não poderia ser feita de qualquer forma. José gostaria que houvesse uma reconciliação genuína. E outras coisas precisavam acontecer para que a reconciliação genuína acontecesse. José muda o plano. Os irmãos ficam presos 3 dias. Depois do 3º dia, José solta eles e diz: olha, vamos fazer o seguinte, né? Faz o que eu vou dizer e vocês viverão, pois eu temo a Deus. Verso 19: se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Ao invés de só um ir para Canaã para trazer Benjamim, ele disse: vou fazer o contrário. Eu vou ficar só com um de vocês e 9 vão voltar, já que vocês estão dizendo que são honestos, para trazer o irmão mais novo de vocês para cá. Aí ele diz, né? Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. José ficou com um dos irmãos para quê? Uma garantia, né, do acordo que eles estavam fazendo. Mas com essa mudança de atitude, de plano, José demonstra misericórdia pelos irmãos. Lembrem-se que a viagem era perigosa. Imagine um irmão só voltando para Canaã sozinho, quanto perigo ele correria. E além disso, um irmão só voltando, ele não poderia levar cereal suficiente para toda a família, os animais e os servos, porque eles iam precisar de mais jumentos, né, com aqueles cestos dos lados, para carregar os cereais. E aí José demonstra misericórdia, muda o plano e diz: eu vou ficar só com um de vocês, e 9 vão voltar. E aí vocês vão com os jumentos de vocês carregados de cereal para alimentar a família de vocês. Mas vocês têm que voltar com o irmão mais novo, porque senão todos vocês vão morrer. E aí eles fecharam um acordo com José e se dispuseram a fazer isso. Só que aí, depois que isso acontece, veja bem a reação dos irmãos de José entre eles. Verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Eles terem ficado na prisão e correndo o risco de morrer, a sua memória trouxe a eles de volta o pecado que eles tinham cometido no passado contra José. Agora o pecado deles estava descortinado na frente deles ali novamente. Então José sabia o que ele estava fazendo com seus irmãos. Agora os seus irmãos estavam reconhecendo o pecado que eles cometeram. Vejam o que Rúben diz no verso 22. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Rúben talvez estivesse sentindo ali que Deus agora estava cobrando deles o sangue de José. Tudo isso que está acontecendo com a gente é castigo. Deus está nos castigando agora por causa daquilo que nós fizemos com José no passado. E agora Deus está requerendo o sangue de José para nós. Terrível coisa nós fizemos. Se lembrem que eu disse a vocês, né, não pequeis contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir. Eles estavam falando ali entre eles, né? Porque eles falavam uma outra língua. José, quando falava com eles, falavam por meio de um intérprete. José falava na língua egípcia e o intérprete interpretava
para os seus irmãos. E por isso que o verso 23 diz: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. José estava entendendo tudo o que eles estavam dizendo. E aquilo ali estava no plano de José, né? Que eles se arrependessem ali. Então, a maneira que José se comporta com seus irmãos, e a gente vai ver na próxima quarta-feira que ele é muito bondoso até com os irmãos, às vezes é mal vista a maneira que ele se comporta com seus irmãos, porque muitos pensam, né? Ele estaria fazendo justiça pelo que os irmãos fizeram com ele, não teria nada de errado ele fazer o contrário. Só que aqueles que são servos de Deus, aprendem na palavra de Deus que a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence a Deus. O nosso Deus que é o Deus vingador, e um dia Ele vai vingar toda a iniquidade deste mundo. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre o litígio entre os irmãos, que um irmão estava botando o outro na justiça porque eles não queriam sofrer o prejuízo, Paulo diz: vocês estão dando um péssimo exemplo de cristãos. Vocês que são cristãos e são maduros, resolvam o problema de vocês entre vocês. Vocês estão levando a causa de vocês para um juiz descrente, para que ele, que é injusto, julgue a causa de vocês. Entregue na mão de Deus. Por que você não sofre o prejuízo? Porque nós, como cristãos, muitas vezes temos que aprender isso, a sofrer o prejuízo, para não envergonhar o nome do Senhor. Para a gente ganhar uma vida, às vezes, para Jesus, a gente precisa sofrer o dano. A gente precisa arcar com o prejuízo, muitas vezes, que a gente teve. Mas, às vezes, o nosso coração quer logo se vingar, quer vingança. Senhor, entra com justiça, meu Deus. Manda um raio na cabeça daquele incircunciso filisteu, meu Pai. Faz assim, Senhor. Tem gente que ora dessa forma, gente. Entregue apenas a vida da pessoa nas mãos de Deus e pede ao Senhor para que Deus faça justiça. E tenha convicção de que Deus vai honrar o seu posicionamento. Então tem pessoas que olham aqui para a atitude de José e dizem: José foi um bestão. Era a chance dele se vingar e ele não se vinga com seus irmãos. A gente vê que José até fala com seus irmãos de maneira dura, severa, né? Mas ele age de maneira piedosa, porque o que José queria era levar os seus irmãos a um genuíno arrependimento. E somente com esse genuíno arrependimento poderia haver uma verdadeira reconciliação entre eles. E Deus, Ele age conosco, né? Deus age com o pecador da mesma maneira. Deus age conosco de uma maneira muito parecida com a que José agiu com seus irmãos. Uma coisa interessante aqui de ver nesse texto que nós lemos hoje, até aqui o versículo 24, é que Deus, Ele não brinca, não se esquece, não passa a mão pela cabeça do pecador e não se esquece do pecado. Deus não brinca com o pecado. Deus é santo. Muitas vezes o mundo tem aquela visão de dizer assim: os fins justificam os meios. Os irmãos de José fizeram aquilo com José, mas olha o final da história onde chegou. Era propósito de Deus. Era propósito de Deus. Mas é interessante de nós percebermos na Bíblia que nós temos um assunto que nós entramos numa tensão muito grande, porque a Bíblia nos apresenta essa questão difícil, mas ela não resolve para nós. É a questão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Os irmãos de José são totalmente responsáveis pelo pecado que cometeu contra o seu irmão. Mesmo tendo sido da vontade de Deus que eles fizessem aquilo, nós não dissemos isso até
Quando nós falamos da história, mesmo José tendo sofrido na mão de seus irmãos, sendo vendido como escravo, Deus estava no controle da história. Deus estava no controle da situação. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus sabia que aquilo ia acontecer. Então quer dizer que porque Deus sabia que ia acontecer, os irmãos de José não têm culpa pelo pecado que eles cometeram? Eles têm culpa, a culpa é toda deles, porque foram eles que cometeram pecado contra Deus e contra o seu irmão. A gente lembra de Adão e Eva no jardim. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Sabia. E por que Deus imputou o pecado a eles, então, já que Deus sabia e Deus permitiu que eles pecassem? Porque a responsabilidade foi de Adão e Eva, foram eles que pecaram. Então a Bíblia nos traz esses dois assuntos. Deus é soberano e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que nós somos totalmente responsáveis por aquilo que fazemos e pelo nosso pecado. Então é isso que está acontecendo aqui com os irmãos de José. Veja que se passaram 20 anos, mas Deus não bota pecado para debaixo do tapete. Deus não brinca com o pecado, queridos. E nós precisamos ter convicção de que cedo ou tarde, nas nossas vidas, Deus vai trazer os nossos pecados diante de nós. E ore muito a Deus para que os seus pecados não sejam trazidos diante de você no dia do juízo final. Porque você sabe que os seus pecados estarão sendo trazidos para você para condenação. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus ele traz o nosso pecado à tona, à nossa frente, a tempo de nós nos arrependermos genuinamente do nosso pecado. E foi justamente isso que Deus estava fazendo agora na vida dos irmãos de José. O pecado deles de 20 anos atrás veio à tona e estava vindo à tona de uma maneira genuína. Imagine se José dissesse: eu sou o irmão de vocês, eu não morri. Estou aqui no Egito, agora sou governador. Me peçam perdão agora pelo que vocês fizerem, ou vocês vão morrer. Você acha que os irmãos de José iam pedir perdão ou iam querer morrer? Ia pedir perdão. Mas será que aquele perdão ia ser genuíno? Ou era por medo da morte? Por isso que José não se apresentou como irmão, José ficou calado, e José deu um tempo para que eles mesmos reconhecessem o pecado deles e se arrependessem dos seus pecados. Muitas vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, mas Deus quer mostrar o nosso pecado para que a gente possa se achegar diante da presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E na presença de Deus nós encontramos perdão, graça, misericórdia, e louvado seja Ele por isso. Mas o nosso arrependimento precisa ser genuíno. Cedo ou tarde, Deus vai trazer os nossos pecados diante de nós. E quando isso acontece, Deus quer que a gente se arrependa, Deus quer que a gente coloque a nossa vida em ordem, e nós precisamos confiar e crer que Deus está disposto a nos perdoar. Deus ele está disposto a nos dar um novo começo. Deus está disposto a nos dar uma nova vida, uma vida digna na presença dEle. Foi isso que o Senhor fez com muitos de nós que estamos aqui nessa noite. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o quanto estávamos ferindo a Deus, distante de Deus, e o quanto nós precisávamos de Cristo para que o Senhor nos perdoasse dos nossos pecados. E quando nós nos achegamos a Deus com um genuíno arrependimento, reconhecendo o nosso erro, a gente pede perdão pelos nossos pecados, recebemos a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e Deus ele passou a mudar as nossas vidas. E Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. A verdadeira reconciliação requer arrependimento sincero e confissão humilde do pecado. Foi isso que aconteceu comigo e com você, através de Cristo Jesus naquela cruz.
E era justamente isso que José estava fazendo com os seus irmãos. José deu um tempo para que os seus irmãos pudessem reconhecer os seus pecados, se arrependerem sinceramente daquilo que eles fizeram e confessasse humildemente o seu pecado diante de José. E nós vamos ver o quanto essa atitude de José foi sábia, né? Na próxima quarta-feira e nas próximas quartas a gente vai ver o desenrolar dessa história, né, que acontece com José e com seus irmãos, e a gente vai ver que verdadeiramente aquela família foi reconciliada. E isso nos faz nos lembrar que nós um dia estávamos distantes do Senhor, assim como os irmãos de José estavam distantes de José, por causa do pecado, nós estávamos distantes de Deus, mas Deus, demonstrando a sua graça, Ele traz o nosso pecado aos nossos olhos e nos dá uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de confessarmos publicamente, de nos achegarmos diante de Deus humildemente, pedindo perdão, e o Senhor derrama a sua graça, o seu perdão e a sua salvação sobre nós, e Cristo Jesus nos reconcilia com Deus. Sem confissão de pecados, sem reconhecimento do pecado, não existe genuína reconciliação. A mesma coisa serve quando a gente briga um com o outro, quando um irmão briga com o outro. A verdadeira reconciliação entre eles só vai acontecer quando os dois reconhecerem os seus pecados e os dois pedirem perdão genuinamente, de verdade, um para o outro. E depois que isso acontece, a gente deixa o erro para trás e a gente dá uma nova chance. Foi o que Cristo fez conosco, né? Do nosso passado Ele já não lembra mais e Ele nos dá uma nova chance. Então que nós tenhamos um coração como o de José, um coração perdoador, um coração ligado com o Senhor, e que tem sabedoria para agir diante das adversidades, das situações difíceis, e que a gente se lembre também daquilo que Deus fez por nós. E nos lembremos que só existe reconciliação genuína quando há confissão de pecados, e o reconhecimento desse pecado, o pedido de perdão genuíno nos nossos corações. Oremos ao nosso Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa meditação, ó Deus, no culto de oração. Obrigado por essa história que traz coisas tão relevantes para as nossas vidas, ó Deus. Nós oramos nessa noite, ó Pai, pedindo para que o Senhor mude o nosso coração e o Senhor possa nos dar um coração igual de Cristo Jesus. Que nós possamos ter um coração, ó Deus, perdoador, um coração que confia em Ti, um coração sábio para agir nos momentos de adversidade. E que nós, Senhor, diante do Senhor, sempre tenhamos o nosso coração aberto, Pai, para confessar os nossos pecados, reconhecer o nosso erro e nos achegar a Ti com humildade, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, Senhor, por aquilo que temos feito contra Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Ser conosco, ó Deus, nos ajude, ó Pai, muda o nosso coração, muda o nosso ser, que possamos nos derramar diante do Senhor a cada dia, ó Pai, nos purificando e nos lavando, Senhor, na Tua palavra, ó Pai, diante da Tua presença. Nos leve em paz aos nossos lares nessa noite, nos despede debaixo da Tua graça, Pai. Nós Te louvamos por tudo que foi feito nessa noite. Obrigado, Senhor, pelas orações que foram feitas neste lugar. Nós continuamos crendo e confiando em Ti, ó Deus. E temos certeza que nós obteremos respostas, ó Pai, das nossas orações feitas nesse lugar nessa noite. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, em nome de Jesus nós oramos. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre no nosso meio. Amém.